E aí, professor, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente. Hoje estamos começando aqui o nosso quarto podcast. Uau. Professor Produtivo, Marcos. Uau. Eu sou o Marcos Matos e vamos para frente com isso. E eu sou o Fábio Norberto, Master Coach aqui do Instituto Connect. Então vamos lá. Marcos, eu aqui no Instituto, você sabe que a gente trabalha muito aqui com professor, com diretor de creche, coordenadores, e temos aqui vários produtos no Instituto. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa. Legal, bacana. E nessa pesquisa, cara, eu me surpreendi com muita coisa que a gente fez aqui. Uau. Porque qual que era a minha ideia? Falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa com professores. Certo. Então, assim, eu entrevistei aí uma média de umas 60 professoras. É um número... bem expressivo. É um número considerável, mas se você for comparar com o número de professores que tem aqui em São Paulo, tem muita gente. Legal. Mas um número expressivo aqui, no mínimo 60 pessoas. Legal. Falei assim, cara, eu vou perguntar para essas pessoas quais são os sentimentos, quais são os anseios, os desejos dela, as dificuldades que ela tem, as dores que ela tem. Enfrenta o dia a dia. Isso, é o que a gente chama de avatar, né? Legal. O professor é o meu avatar. Certo. Então eu quero saber o que passa na cabeça desse cara, dessa Como mulher. eu posso ajudar melhor? Como eu posso ajudar. Uau. Então, pessoal, esse podcast nós vamos fazer em 2 etapas, tá bom? Bacana. Então, eu separei aqui 8 perguntas, que foram as perguntas que eu fiz aqui na minha pesquisa. Legal. Então, nós vamos tratar 4 hoje e no próximo podcast a gente vai falar das outras 4. Conteúdo interessante, hein, Fabio? Muito legal. Fique aqui que você vai gostar bastante. Então, olha lá. Qual foi a primeira pergunta aqui? Quais são as principais dores do professor? Uau. E aí, Marcos... Resposta, Fabinho, vamos lá. Me chamou a atenção, hein? Opa, quero saber. Me chamou a atenção. Você quer saber também. Porque, assim, isso aí foi uma pergunta um pouco genérica, assim. Sim. Pô, quais são as dores e tal? E aí, o que eu percebi? Que teve professor que entendeu essa pergunta como dores físicas. Dores físicas. E teve professor que entendeu a pergunta como dor emocional. Legal. Não tem certo nem errado aí. Não tem certo nem errado. E aí foi muito legal porque assim trouxe um esclarecimento bacana pra gente. Então eu separei aqui, pessoal, as principais respostas, tá certo. bom? Então assim, não é o universo completo da pesquisa, mas eu acredito que você vai se identificar muito aqui com isso. Então, quais foram as principais dores? Dores nas costas. Opa, faz sentido, hein? Dor no quadril, dor lombar, dores musculares e estresse. Opa. Você acha, Marcos, você como um professor também? Não, essa questão eu acredito sim, que nem dor nas costas, eu acho que é algo que enfrenta mesmo, abaixa, levanta e tudo, né? E estresse, dor no quadril, lombar, realmente. Então, isso aqui, cara, são as principais dores que um professor tem, dores físicas. Mas e aí, como que faz para poder resolver isso? Fabio, eu vou perguntar para você, cara, e aí? Devolver a pergunta? Vou devolver. Marcos, o que eu percebo, cara? Que assim, a maioria dos professores ficam limitados na sala de aula. Atividade física, você fala? Não tem atividade física. Nem de descer um ponto antes para chegar no trabalho, não. Desce no ponto mesmo na frente da Cara, creche. A maioria dos professores assim, não consegue desenvolver esse sentimento, essa necessidade de praticar um exercício físico. E é isso para a saúde, não é questão estética não, né? Não, apesar que vai melhorar a estética. Legal. Mas não é nem por esse lado. É achar que não tem condições financeiras de pagar uma academia, né? É achar que, não tenho idade para isso. Não tenho idade para isso. Né? Às vezes a pessoa é nova, está ingressando na carreira aí, fala assim, não, ainda tem muita coisa pela frente. Quando ela vai ver, cara, já passou 10, 15, 20 anos. Eu concordo. E aí tem pessoas também que já passaram esses anos todos aí como professor e aí já não vê mais uma expectativa de vida ali e tal, não acredita mais. Então eu vou falar para você, professor, atividade física é fundamental. Uau. Então, dores nas costas, dor no quadril, isso daí... Saúde. É o que você vai fazer para melhorar? Cara, atividade física, Uau. Fortalecer Sim. a sua região lombar, sabe? Fazer alongamento para que você tenha alongar postura, as suas costas, o seu quadril e enfim. E aí precisa gastar dinheiro com isso? Não, nada. Dá pra fazer coisas em casa, tem bastante dicas aí. Exato, você pesquisar no YouTube aí, você vai ver vários exercícios em casa personagens mesmo. aí dando dicas de
como você trabalhar em casa, como que você tem a atividade física em casa. Gente, caminhada é universal. Uau. É universal. Descer um ponto antes de ajuda, né, Fábio? Ou demais, sabe? Desce um antes para chegar no trabalho e um antes para chegar em casa já. Para começar, porque às vezes você pensa assim, meu, como que eu vou andar aqui, onde eu vou andar e tal. Gente, nós moramos aqui na região da freguesia do Ó. Então, eu percebo aqui que as nossas avenidas, cara, elas têm lugar para fazer caminhada. Sim. Aí na Jardim Souza, que é uma avenida famosa aqui. Principal, né? Que é a continuação da ponte da freguesia do Ó. Se você mora aqui em São Paulo, você vai se identificar com isso. Cara, tem um canteiro no meio da avenida. Nesse canteiro tem ciclovia, tem pista para caminhada. Fora os parques públicos, né, Fabio? Tem aquelas academias populares agora que... Tem uns negócios lá de fazer exercício. Exato. Né? Então, aparelhos. Você pode pesquisar no YouTube como você faz o exercício ali. Então, gente, essa questão da financeiro aí não é desculpa não, hein, para você. Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa pesquisa. Então, ó, quais as dores emocionais que um professor tem? Então, ó, falta de comprometimento dos pais, Marcos. É uma coisa. Tristeza por ver os pais que não dão atenção para os filhos. Uau. O professor se envolve emocionalmente mesmo ali, né? Ele vê muito isso aí. Ver que os pais não se interessam pelos filhos. Daquela questão da agenda, tudo, ele acompanha, ele consegue ver a forma, a roupa, de tudo, né? De ver um sapato ele já sabe, né? Sim. Eu acho isso o nobre do professor, viu? Sim. E assim, a gente que está aqui inserido, envolvido num trabalho com creche, a gente vê muito isso. E o contexto vem um contexto simples, na verdade, né, Sim. Fábio? Então... Assim, eu entendo quando o professor escreveu isso aqui, ó, ver que os pais não se interessam pelos filhos. Marcos, várias vezes a gente se depara com criança, o professor troca a criança, certo. Isso aí, tô falando de 3h30, 4 horas da tarde, 4h30. O professor vai lá, dá banho na criança, troca, coloca uma fraldinha, deixa cheirosinha. Cara, a criança vem no dia seguinte com aquela mesma roupa, com aquela mesma fralda. É incrível, cara. Então eu entendo muito bem quando o professor fala isso. E gera um amor ali pela criança, né? Gera um carinho, né? Exatamente. E aí, ó, conversas desencontradas também. É uma das principais dores. Você poderia que explicar o professor... um pouco melhor isso aí pra gente aí, Fabio? Sim, ó, conversas desencontradas. Então, às vezes, cara, a coordenadora, a diretora vai lá, pede uma coisa, aí o professor faz outra, o pai também já cobra diferente, aí é uma cobrança ali na agenda. Eles se comunicam com a agenda, né? Sim, comunica na agenda. Então, às vezes o professor escreve alguma coisa, o pai interpreta de uma maneira diferente. E chega na diretora de outra. E chega de outra. Ó, já virou uma confusão aí. Aí o pai chega com a agenda lá e fala assim, olha o que o professor escreveu aqui e tal, interpreta totalmente diferente. Aí a diretora aborda a coordenadora, a professora, entendi. Então Legal. Isso aqui, ó. Agora vamos para a segunda, então? Vamos lá. Então a segunda pergunta que eu fiz, ó. O que tira o sono do professor? Opa, isso o eu que quero tira saber. o sono do professor? Você quer saber? Ó, as respostas mais evidenciadas aqui, ó. Vamos lá. Falta de compreensão. Uau. Cara, Quem não quer ser compreendido, hein, professor? Todo mundo quer ser. Eu fiquei com muita sensibilidade para isso aqui. Não, acho que isso aqui tá ligado naquela primeira lá, dessa aqui da primeira, né? A questão da agenda ali, né? Daquela conversa ali desencontrada, ou seja, aí já, pô, ninguém tá me entendendo aqui, né? Pô, bacana, faz sentido. E aí, é até uma dica que eu quero dar aqui pro professor. Professor, você estudou pedagogia para poder ensinar. Então, a comunicação para nós, ela é fundamental. Sim, com certeza. Então, assim, ó, eu quero dar uma dica aqui para você. Antes de você escrever na agenda de uma criança qualquer coisa, escreve num rascunho. Muito bom, muito bom. Escreve num rascunho. Eu aprendi isso aí, eu tenho mais de 20 anos de jornalismo. Quem acompanha aqui minha rede social já sabe que eu fui repórter durante muitos anos, TV Cultura, trabalhei em várias emissoras de TV, sou jornalista profissional. Então, eu tinha um chefe que falava isso aí. Cara, antes de você dar o enter ali para mandar o seu e-mail, lê ele 3 vezes. Legal. Cara, e eu comecei a fazer isso. Até preciso pegar uns pontos de vista, né, Fabio? Porque às vezes você tá ali nervoso, calor. E tal, cara, você escreve e manda. E aí, como que a pessoa vai receber do outro lado? E às vezes não é nem o seu sentimento, é uma coisa momentânea. Sim.
Então, agenda é uma coisa que você tem que se preocupar. O que você vai comunicar na agenda da criança para os pais? A agenda, ela, pelo que você está me falando, ela funciona como se fosse uma mensagem, né? Uma mensagem de WhatsApp ali, um torpedo. Ela mandou lá e a pessoa que vai ler, ela lê de uma forma que, dependendo do calor, ela pode ler de uma forma branda ou uma forma agressiva. Exatamente. Então, isso aí que é a falta de compreensão. Então, ó, antes de você escrever na agenda, escreva num rascunho, muito lê boa, 2, 3 vezes e aí você se acalma e aí você vai lá e escreve a mensagem que você quer ter, né? Dica de ouro, hein, pessoal? Tá aí. Aqui, ó. O que tira o sono do professor? Não atender às expectativas. Não ter acompanhamento de como fazer as atividades e se foi feito certo. Marcos, isso aqui pega, professor. Pega pra você isso aí, professor? Porque é o seguinte, Marcos, todas as creches, escolas, ela tem ali um plano de trabalho, ela tem ali... Tem uma ordem a seguir ali. Um plano do que ela vai fazer durante o ano, as atividades, qual é o enfoque que a instituição quer dar para aquilo. Está dando naquele momento. E aí tem o currículo da cidade, da prefeitura. Não é solto assim, né? Não, tem muitas coisas envolvidas ali. E aí, o professor desenvolve o plano de aula dele, e aí ele não ter acompanhamento de como fazer as atividades e se foi feito certo. Então, tem muitas escolas, muitas creches, que o professor fica ali, a Deus dará. Ele não está tendo aquele feedback, o retorno, né? Não. Então, assim, às vezes é um professor novo, e ele não sabe como aplicar aquela atividade com as crianças. Entendi. E aí ele aplica do jeito que ele acha que é, e no final das contas ele não sabe se tem um retorno, se aplicou certo, se aplicou errado. Então, professor, a minha dica para isso aqui, ó, monta o seu plano de aula, e aí você vai lá, chama a sua coordenadora, mostra para ela. Ótima dica. Mostra para ela, se for o caso, chama a diretora também. Se importa com o que você está fazendo. Mostra ali, né? Isso aí vai fazer a diferença. Se importa com o que você está fazendo. E aí você aplica a sua atividade e você mostra. E o legal, Fábio, você falando isso aí, eu acho que vale a pena, né, professor, essa dica aí para somar com você, falar, olha, não estou entendendo. Não é feio falar que não está entendendo, né, Fábio? Sim. Ninguém vai ser mandado embora porque não está entendendo ali a operação. Sim. E você que estudou a pedagogia, sabe ali o que você tem que fazer, você desenvolve ali o seu trabalho, o que você vai fazer ali, que você vai mostrar para as crianças e tal, e aí você vai lá e aplica aquela atividade. Uau. E não fique com vergonha, com medo de estar fazendo errado. Gente, errar e acertar faz parte da vida. Muito bom. Entendeu? Chama a sua coordenadora e fala assim, olha, eu vou aplicar essa atividade desse jeito aqui, o que você acha? Acrescenta alguma coisa, é parceria aí, né? Jogar ali juntos. Entendeu? Não tenha medo. É igual eu gravei um vídeo aqui, quero até retomar como a gente está no início ainda, que eu falei aqui, professora, seja amiga da mãe do seu filho. Isso, boa, isso é ótimo. Né? Seja amiga da mãe do seu aluno, da sua criança. Por quê? O mais interessado na criança é o pai. Tudo bem que tem pais aqui que não liga tanto, mas o máximo de amizade que você puder ter com a mãe e o pai das crianças é melhor. Um trabalho de mão dupla ali, né, para que essa criança cresça aí, né? Exatamente, realmente. Porque qual que é o bem mais... Marcos, qual é o seu bem mais precioso? Meus filhos. A agenda lá dos meus filhos, é muito bacana a interação ali entre, né, a Vanessa e as professoras da Lorena, né? Principalmente. O Pedro já não tem mais isso, tem 12 anos. Mas essa aqui é a beleza. Não é? Elas se comunicam ali, boa tarde e tal. E é muito bacana mesmo. Isso é interessante. Então, assim, o mais interessado pelo filho é o pai. Então, ó, seja amigo do pai do seu aluno. Porque daí você vai gerar ali, né? Você vai gerar conexão. E de repente, né, Fábio? Às vezes essa questão da comunicação aqui, só voltando um pouquinho, às vezes aquela mensagem ali, né? Aquela agenda, não ficou tão claro aquele recado, espera o pai, conversa ali com ele, às vezes até pessoalmente, eu não tô falando de se envolver emocionalmente, mas conversar. Não tô falando para você convidar para ir tomar um café na sua casa e jantar. Não. Se você quiser também, não tem certo, não tem errado. Desse jeito. Mas tenha uma conexão. Chama o pai, conversa, explica não foi como isso que eu quis passar, essa mensagem não foi bem isso que eu... foi isso. Exatamente. Né, tô falando diferente de você levar coisas da creche e compartilhar com os pais, não é isso que eu tô falando. Estou falando do seu trabalho profissional. Ó,
Aqui, ó. Fazer relatório das crianças ser acusadas. Às vezes, por criança, aparecer com algum ferimento. Marcos, isso daqui também Pega. Então, professor, eu já tive várias experiências. Então, o que é importante? Você ter a ciência ali dos seus alunos. Legal. Então, a gente sempre orienta, Marcos, as professoras a fazerem o quê? Quando a criança chega, dá uma geral na criança. Legal. Olha a criança como está. Certo. Então, se você identificou alguma marca na criança, uma lesão e tal, fotografe, coloque isso no livro de ocorrências. Muito bom. Porque isso daí pode... Tem esse livro, então? Toda a escola tem um livro de ocorrência. Muito jóia. Então isso daí é muito importante. É a proteção. Entendeu? 7 horas da manhã, 7h15, o aluno chegou, talvez você não consiga fazer essa análise aí na frente do pai, olhar e tal, rola um constrangimento e tudo. Mas a primeira coisa que você faz ali quando entrou na sua sala, olha ali os bracinhos, olha e tal, é tudo coisa aparente que você pode olhar. Percebeu uma lesão? Chama a coordenadora. Uau. Leva a criança lá para a sala da diretoria, fotografa, anota no livro de ocorrência o horário que você está marcando, se for possível, tira a foto de repente, né? Para comprovar o horário, porque você vai se livrar de muitas acusações. Com certeza, se tem essa proteção, use, né? Então ótima você vê que é uma dor e tira o sono das professoras. Uau. Então, ó. Outra coisa aqui que fala, você vê, é muito ligado com o pai aqui, ó. A falta de parceria dos pais e o excesso de atividades. Uau. Então, dos pais é isso, gente. Quanto mais relacionamento você tiver profissional com o pai da criança, aquela coisa harmônica, né? É melhor. O pai vai confiar em você. Porque criança, Marcos, em creche principalmente, é uma loucura, cara. Quando eles descobrem que eles têm os dentinhos, aí é maravilhoso. Eles querem morder. Tal de morder pra cá, morder pra lá. E tem pai que não entende. Porque, cara, é uma super proteção que os pais têm hoje em dia com as crianças. Que as crianças, elas se tornaram deuses na vida dos pais. Sim. Então, assim, pais que não tiveram muitas coisas falam assim, não, eu quero dar tudo pro meu filho. Só que aí o cara se perde um pouco na criação. Aí chega na escola, quem sofre é o professor. Exatamente. Então, aquela criança é um deus para aqueles pais. Sim. E aí, pô, sala de criança ali que tem 9. Uau. O berçário 2, né, o berçário 1 são até 1 ano. Sim. Berçário 2 é de 1 a 2 anos. Bastante crianças ali. Cara, são 9 crianças por professor. Sim. E 9 crianças, você acha que não vai ter mordida? Vai ter uma mordidinha. Gente, é inevitável. E aí, o que é legal? Quando você tem um bom relacionamento com o pai, você explica isso aí. Sim. Olha, é inevitável, eu tô aqui cuidando e tal, mas um descuido... Uma coisinha ultrapassa, porque você tem a compreensão. Entendeu? O professor tá aqui com a criança, ele vira aqui para pegar uma coisa, já mordeu. Entendeu? Não é distração, não é que o professor tá de qualquer jeito, acontece mesmo. E aí, isso daí tira o seu sono. Então, ó, mindset de crescimento aí, pessoal. Então, falta de parceria com o pai e excesso de atividades. Às vezes, a coordenadora, a diretora, ela acha, cara, que quanto mais atividade, mais produtiva a creche está sendo. E aí... Mentira. Mentira. Entendeu? Ó, pessoal, se ocupar não é produzir, hein, pessoal? Falou tudo aqui o Marcos. Pra frente. Se ocupar não é produzir. Então, às vezes, você acha que está se ocupando ali com as crianças, fazendo um monte de coisa, no final das contas você não está fazendo nada. Com certeza. Você só está ocupando o tempo e o tempo está passando. Você não está produzindo. Você não está fazendo uma atividade que vai direto na criança, que vai fazer com que a criança se desenvolva. Uau, ótima dica, hein? Então, uma dessas dicas aí, pessoal. Ó, se ocupar não é produzir. E mais importante que a velocidade é a direção. Uau. Então, Marcos, não adianta fazer um monte de atividade no dia, aquela correria que você chega no final do dia, você tá, morta, não consegue nem respirar, porque correu. Aí você correu para qualquer lado. É tipo aquele cachorro, né, que o pessoal usa aquele ditado, correndo atrás do rabo, o cachorro, né? Ele fica correndo, mas e aí? Não é melhor a direção é o mais importante. Então, para onde você está levando suas crianças? Para onde você está indo com o seu trabalho? Uau. Terceira pergunta, pessoal. Vamos lá. O que dá mais medo no professor? Uau. Olha as respostas. Manda.
ser culpada injustamente, Oh. violência das famílias, Uau, conta um pouco mais sobre isso aí. não conseguir passar as atividades corretamente. Olha aqui, ó. É, Então isso daí é o que dá medo no professor, hein? Ó, não entender os projetos, atender crianças com necessidades especiais, falta de reconhecimento da equipe gestora. Uau, Então isso daqui é muito grave. uau, esse Isso 3 aí daqui tá... é- Isso daqui tem muito a ver com você, diretora, com você, coordenadora. Então, assim, ó, as professoras, elas sentem medo de não ser reconhecida, aqui, ó, falta de reconhecimento, de não atender, de não conseguir desenvolver o projeto. Entendi. E tudo isso daqui é o quê? Comunicação. Não é, Marcos? Quando a comunicação é assertiva, quando é uma comunicação direta, as pessoas, elas entendem. Ô Fábio, essa questão aqui, essa 3 aí, essa questão do reconhecimento aí, eu lembro que você havia me falado que seu time tinha essa dificuldade. Depois que eles fizeram lá o coach, o processo com você, o treinamento, isso aí foi bem resolvido e... Sim, muito, cara. Porque assim, eu fui presidente de uma ONG durante mais de 10 anos e nós administrávamos 5 creches. Sim. Então, quando nós começamos esse trabalho de coaching, produtividade, Sim. eu desenvolvi um método. Legal. Que é um método para diretor e coordenador, Certo. um método de liderança. Uau, muito bom, muito bom. Então aí a gente, com esse método, cara, a gente fez um processo de coaching em grupo com as minhas diretoras e aí nesse trabalho nós ensinamos tudo isso aqui para elas. Legal. Como que é a comunicação, como que ela tem que se comunicar com a professora, com a coordenadora, com a... Reconhecer, valorizar ali, tudo isso. Qual é a comunicação dela com os pais, qual é a comunicação dela com o supervisor. Uau. Porque os supervisores da prefeitura visitam as creches, Entendi. têm as exigências, qual é o relacionamento que eles têm que ter com Porque isso aqui é muito, falta de reconhecimento da equipe gestora ali. É um negócio que, você tá fazendo e a pessoa não tá reconhecendo. Chega uma hora que você... Sim. Né? E aí, o que nós ensinamos nesse processo de coaching para elas? Feedback. Uau. A importância do feedback. Então, diretora, se você tem a sua equipe aí, dê um feedback para sua equipe. Então, assim, chega lá, chama. Eu vou tirar dele aqui, eu vou conseguir. Dá uma dica de feedback aí, vai. Só um, vai. Um feedback, vai. Uma coisa simples, Vai, assim, simples. Pô, chega lá observa uma professora por dia. Uau. Sabe, chega lá, olha o que ela tá fazendo, aí você vai anotando as atividades que ela tá fazendo, como ela tá fazendo, e aí no dia seguinte você chama a professora. Uau. Né? Mariazinha, vem aqui, eu observei o seu trabalho, eu já tenho observado o seu trabalho. Ontem, por exemplo, eu passei o dia te observando. Uau. Se você tem câmera aí na creche, observa pelas câmeras. Se você Legal. não tem, fica meio de longe olhando e tal, para que ela não perceba. Ótima dica. E aí você vai sentar ali e vai conversar. Então, assim, nessa conversa, nesse feedback, você vai extrair da professora. Legal. Como que tá a vida dela? Até pessoal mesmo, Até né? pessoal, Uau. sabe? Como que tá a sua vida na sua casa e tal? Não é que você tá querendo saber controlar a vida da pessoa, não. Sim. Você, Preocupação mesmo. exato, você tem um cargo de liderança importante. E você pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Muito bom. E aí você conversa com essa professora. Eu percebi tal atividade, né, que você fez assim, parabéns, muito bom, tá nesse caminho mesmo, continua assim. Ou então, olha, tal atividade que você fez, eu acho que não é por aí. Então, assim, com a minha experiência, eu quero te dar uma dica aqui, para você fazer desse Como jeito, melhorar. como melhorar. Uau. E aí você traz soluções. Muito Então, bom. isso, gente, não é nada demais que eu tô falando aqui. Entendeu? Coisas simples que dá para você aplicar. E o professor vai deixar de ter esse medo aí. Não vai ver você como aquela diretora lá da novelinha do SBT, né? Sim, com certeza. Aquela diretora brava que só briga, que xinga, que coloca de castigo no milho. Não é nada disso. Nós vivemos uma nova era, um novo tempo, com novos aprendizados. Uau, muito bom. Então vamos aqui, quarta pergunta da pesquisa. Uau, vamos lá. Lê aí, Marcos. Vamos lá. Qual o principal perigo que uma professora não enxerga? Gente, qual que é o principal perigo que você, professora, não enxerga? Então, eu vou ler aqui para vocês algumas respostas que eu separei, tá? Então, aqui, acomodação. Parar de estudar.
Desistir dos sonhos, Marcos. Olha como que é isso aqui, cara. É uma coisa ligada na outra, né? Exato. Não respeitar a criança. Falta de avaliação. Retorno da coordenadora e diretora. Olha como que é sério isso aqui. Achar que não precisa mais aprender. A autoavaliação. Então, ó, esses são os perigos que as professoras não enxergam. Então, assim... Acho que, na verdade, nós poderíamos mudar esse título aqui e colocar, assim, os vilões. Né? Isso aí, exato. Os vilões. São os vilões que você não enxerga. Então, a gente percebe, Marcos, até nos treinamentos aqui do Instituto eu falo, que a gente tem a impressão que o professor, ele vai lá, cara, é o sonho dele ser professor, daí ele vai lá e estuda pedagogia, pum, 3 anos e tal, alcançou, cara. Aí quando ele termina ali a pedagogia e ele arruma um trabalho, aí acabou a vida dele. Acabou. Não lê. Aí ele não lê mais um livro, não faz um curso. Ele não faz um curso, sabe? Ele não vai atrás de uma série do Netflix que vai agregar para a profissão dele, que tem várias. Ele fica acomodado, né? Eu assim, Fábio, da forma que você está me falando, eu faço até um paralelo aqui da questão do relacionamento. É aquele cara, né, aquela mulher que quer, né, se conhecer uma pessoa ali, aquele namoro ali e tal, dá flores, leva para passear, jantar, não sei o que, aí pra casa. Conquistar, pra né? conquistar. Aí casou, aí acaba. Fica aquele negócio, né, estranho. Eu acho que vai nessa linha aí. Perfeito aí que você está falando. Então, professor, olha aqui, ó, desistir dos sonhos. Então, você que estudou, que arrumou um emprego e tal, pô, desistiu dos sonhos por quê? Sabe aquela missão? Pô, coisa triste, hein? Não é a missão. Então, assim, ó, quando eu descobri realmente a minha missão, meu propósito de vida, aí as coisas mudaram para mim. Então, assim, qual que é a minha missão, meu propósito de vida? Ajudar as pessoas para que elas tenham uma vida melhor. Então, quando eu estou fazendo isso, aí há prazer. Uau. Porque para mim é um prazer, Marcos, vir aqui e ajudar você. Uau. E eu ver que a sua vida melhorou. Uau. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo dicas para você que é professor, para que você ouça e aplique na sua vida e você tenha uma vida melhor. Legal. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha alegria. Quantas pessoas, né, Fábio, acabam guardando, né, assim, as coisas, assim, eu falo as coisas preciosas da vida só para si, né? Guarda só, né? Pô, isso aqui é um negócio desse. Se eu tenho um parceiro da área de educação, eu ia divulgar isso aqui. Eu ia pegar esse vídeo, ia mandar para alguém, eu ia tentar, eu ia fazer alguma coisa, não ia guardar para mim não. Sim. Então, gente, uma coisa que é importante, ó, você batalhou na sua vida, sabe, estudou. Eu lembro, Marcos, que eu moro aqui na freguesia do Ó, e sabe onde eu fiz a minha faculdade? Fala aí pra gente, curioso. No Morumbi. Longe, hein? Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Gastava quantas conduções aí, mais ou menos? Cara, eram 2 conduções. Mas assim, ó, da minha casa até o centro da cidade, eu gastava 1 hora, no mínimo. Depois outra. Aí chegava lá no centro da cidade, pegava um ônibus para ir para a faculdade, mais 1 hora, no mínimo. Uau. Então assim, era entre 2 horas, 2 horas e meia para eu chegar na faculdade. Cara, é longe da onde eu moro até o Morumbi. E aí, cara, eu fazia. Então eu lembro que na época, não tinha dinheiro para tomar lanche na faculdade. Aí estudava eu e a minha esposa. Ela também estudava jornalismo. Aí a gente, cara, comprava um pão de batata e dividia para nós dois. No precinho ali do sucesso, do sonho, de alcançar aquele objetivo, não ficar acomodado. Sim, então todo mundo que faz faculdade, a maioria das pessoas, cara, a não ser que você nasceu numa família bem estruturada, uma família de classe média aí, classe média alta, que não tinha. Lá onde eu estudava, cara, acho que de pobre lá só tinha eu, né? Porque os meus amigos, cara, tudo bem sucedido, né? Pra você ter ideia, quem estudou comigo lá foi a Sandra Nemberg. Uau. Da minha época. André Kifuri, filho do Juca Kifuri, né? Eu trabalhei muito tempo com o Juca Kifuri na cultura. Nós somos amigos. Então, o filho dele, André Kifuri, era da minha turma. Então, várias pessoas que tinham uma qualidade de vida melhor. Então, você também, provavelmente, você deve ter se esforçado muito para estudar. E aí, assim, você se esforçou tanto, se formou. Não é o final, é apenas o começo. É apenas o começo. Da jornada, né? Entendeu? Porque você acha que só com a faculdade de pedagogia você já é um professor? Não, você é um início de professor. Sim. Então, né, é o início. Então, ó,
você tem que... O que o professor precisa fazer, Marcos, você acha? Eu acredito que o professor, ele, assim, é aquela coisa que eu falo, cara, você não pode parar, você tem que continuar produzindo. E eu gosto muito de livros, né? Eu acho que é bacana aquele escritor, o Augusto Cury, você vê lá, ele lança um livro atrás do outro. Ele está sempre produzindo. E o professor não é diferente. Pô, um curso, vou fazer esse curso, vou me interessar, ler um livro, ler um material, pensar em crescer, evoluir. Essa que é a beleza da vida. É porque quando você para, você perde o sentido da vida, fica sem cor. Né? E aí vai para aquela frase que as pessoas falam, né? Que creche, escola é depósito de criança, é só para criança ficar. Não é nada disso. O seu papel é fundamental. Sim. E aí como que você resolve isso? Buscando conhecimento. Sim. E conhecimento é um negócio que é muito, assim, é nobre, Fábio. As pessoas, elas pagam por conhecimento. Talvez você não saiba disso, professor, mas as pessoas, elas pagam por conhecimento, por informações. E eu nunca vou me esquecer, eu tive uma professora de creche, né, chamava Tia Chiquinha, eu chamava de Tia Chiquinha. E ela sempre falou assim, olha, Marcos, você vai longe. Todas as vezes ela fala isso pra mim. E eu tenho ido longe, né? Mas assim, depois de crescido e tudo, eu a encontrei no mercado, mas assim, ela não mudou muita coisa, então eu brinquei, falei, Tia Chiquinha? Cara, casado com 2 filhos, mostrei minha família lá. Nossa, Marcos, ela olhou bem nos meus olhos e falou assim, lembra que eu falei pra você que você ia longe? Mas ela tinha prazer em dar aula, ela inculcou um propósito ali, não estava ali só para cuidar de criança ali, como às vezes os pais pensam, estava ali ensinando mesmo, né? Isso que é a beleza aí do educador. Parabéns para você, educador. Então, pessoal, a faculdade de pedagogia é só o começo para você. Aí você pode falar assim, mas eu ganho pouco e tal. Gente, eu sei quanto é o salário de um professor aí de creche. Não é pouco, não. Não é pouco, eu garanto para você. O que pode estar acontecendo aí é outra dor, né? Aí já é outra... É outra dor que você está sentindo e tal, porque você não consegue administrar o seu salário. Mas dá para contribuir. Ô, Fábio, assim, dá pro professor aí, da área de educação, essa turminha aí que a gente tem batido um papo, dá para contribuir mais com essas 4 dicas que você deu aqui, essas 4 dores? Se você pudesse deixar aqui um alerta aí nessas 4 aqui, o que você, resumindo essas 4 dores aí que você encontrou, identificou, o que você daria de dica pra gente? Cara, o propósito. Uau. Sabe, aí a pessoa, ela tá tão envolvida com atividades... Se ocupando, na verdade. Se ocupando o tempo inteiro. E aí ela vai pra creche, eu não tô generalizando, tá, gente? Na maioria das vezes, experiências que eu tenho de ver as pessoas que trabalhavam comigo. Ela vai, cara, ela não tem planejamento. É piloto automático. Automático. Então ela vai, ela trabalha ali, ela cuida das crianças. Tudo no piloto automático já. E aí vai, a parte da manhã passa rápido. Não tem um plano de ação. Não tem um plano de ação. Aí, já chega a hora do almoço, as crianças dormem, ela vai lá, almoça, aí... Já pega o celular, dá uma olhadinha. Já senta ali na roda dos escarnecedores, né? Geralmente. Aí conta de uma, conta da outra. E aí já sabe, já critica a diretora, critica a coordenadora, acontece muito isso. E aí já pega o celular, olha as redes sociais ali. Às vezes até acaba entrando num hábito destrutivo, né, Fábio? De saúde, porque às vezes a pessoa, eu até já ouvi falar disso num grupo que eu atendi, a pessoa nem fumava e aí começou a ficar num grupo lá de pessoas que fumavam e acabou até... Começou a fumar. Isso, cara. Adquirir um hábito destrutivo. Acontece muito isso. E aí, cara, pega o celular, começa a olhar ali o Facebook, porque, ó, gente, você quer ser feliz de verdade? Manda. Dá essa dica. Entra no Facebook. Você vai ver que no Facebook, no Instagram não existe tristeza. O máximo que você vai ver lá é uma página preta escrito luto em branco. Essa é a parte mais triste do que você vai encontrar na rede social. Porque é só felicidade. Marcos, eu já vi, cara. Eu já vi, e você vai se identificar com o que eu vou falar. Restaurante. Sim. Não foi uma vez só não, já vi várias. Eu tô lá com a minha esposa, sim, feliz de verdade. Tá lá jantando. Eu, minha esposa, o Otávio, sim, a Júlia lá tal, e a gente já tá ali conversando, trocando uma ideia e tal. E eu só observando a mesa do lado. Mesas lá. A mesa do lado, as pessoas com o celular, não se conversam ali conversando. No celular? No celular, olhando rede social e tal, tirando foto da comida, tal, todo mundo sério ali. Aí o que algum faz assim?
você fala, gente, vou tirar uma foto aqui. Aí vai lá. Todo mundo junto ali. Aí, ó, aquela risadinha, né? Todo mundo junto. Todo mundo feliz. Qual é e às vezes, eu já vi gente até discutindo ali na mesa. Faz nada da foto. Cara, discutindo e tal, enquanto o garçom tá trazendo a comida, discutindo. Aí chega a comida, Aí volta a brigar. Aí... cara, aí posta lá, fala, eu amo isso. Melhor lugar do melhor mundo. lugar do mundo, tô aqui com ele hoje, tô aqui com ela. Gente, o que é isso? E aí, cara, depois volta a discutir. Que isso. Mas Não a é vida. foto que foi pro Facebook, qual que foi? A foto que Uma foto representa a A felicidade. vida que a pessoa queria ter, né? Na Que verdade. representa a felicidade. Então, quando você descobre o seu propósito, que aí as coisas começam a fazer sentido para você. Então, o seu propósito é ser professor mesmo? Tá, gente, não tem certo e tem errado. Agora, se o seu propósito é ser professor, você pode ser feliz com a sua profissão. Com certeza. Fazer Agora- valer a pena. Agora, se não for o seu propósito, Escrever cara, sua história, né, Fabio? vai cuidar da sua vida, vai fazer outra faculdade, estudar, vai trabalhar no telemarketing, É outra coisa. que você gosta, não tem problema. Entendeu? O importante é o quê? Ser Falou tudo. feliz. Falou tudo aí. Então, ó, nós falamos aqui de várias dores. Vamos dar uma passada rápida aqui, ó. As principais dores, nas costas, dor lombar e tal. Como As resolver físicas, isso? né? Cara, exercício físico. Uau. Precisa gastar dinheiro com isso? Não. Já dei as dicas aqui. Volta Uau. o vídeo e assiste de novo. Tristeza em ver que os pais não dão atenção para os filhos. Parte emocional aí já. Isso, ó, ver que os pais não se interessam pelos filhos, conversas desencontradas. Então, se você tem um propósito ali de ajudar as pessoas, conversa. Seja conhecido do pai do seu aluno. Sim, com certeza. Compartilha, mostra a evolução. Quando for escrever na agenda, não escreve qualquer coisa. Não escreve na... Aquela dica que você deu, escreve 3 vezes ali, pô. Escreve no resumo no ali, resumo. lê 3, 4 vezes e aí se acalma e Às você vezes vai até, lá. até abrir mais uma dica aqui, de repente dá para um parceiro do lado ler e falar, cara, o que Exato. você leu aqui, o que você entendeu aqui? Exatamente. Interpretou, na verdade, né? Comunique certo, isso daí não é difícil. Bacana. Né, o que tira o sono, falta de compreensão, né, não ter acompanhamento de como fazer as atividades, se está fazendo as atividades certas, relatório das crianças. Uau. Então isso, gente, é importante. A comunicação é fundamental. Você precisa ser um jornalista igual eu sou? Não. Precisa ser um especialista? Algo Não. simples, né? O Marcos, por exemplo, é pastor. Você estuda para poder pregar a palavra? Tenho que estudar ali, tenho que trabalhar ali o sermão, tudo, né? E aí você vai lá, E- você desenvolve lá começo, meio e Sim. fim e você aplica aquele Aplica sermão. o ensino, isso. E aí e você não fica observando se as pessoas Sim, a estão entendendo? resposta, isso. Às vezes eu tá fazendo sentido pra vocês, vocês estão entendendo, tal, vocês estão comigo aqui. Exatamente, pessoal. É a mesma coisa você com as suas crianças e a forma que você comunica isso para os pais, para sua diretora, para sua coordenadora. Vamos passar aqui, ó. O que mais dá medo no professor? Ser culpado injustamente, a violência das famílias, não conseguir passar as atividades corretamente, não entender o projeto de onde você trabalha. Aí vai na comunicação também de novo aqui, Fábio. Sim. Rapaz. Então, gente, às vezes você é uma pessoa tímida e tem vergonha de perguntar, sabe? E aí a sua vida inteira você foi assim, na escola você ficava ali escondidinha. Louco quando pra alguém tinha fazer que- aquela pergunta que você tá Exato. louca pra perguntar e falando, Você- tomara que alguém faça aquela pergunta, né? Né? Então sempre tem ali o cara que pergunta até coisa boa. Não até entendeu bobagem. nada e tá assim, né, na reunião. Você entendeu? Você não entendeu nada. Toma cuidado, fala, não entendi. Não entendi. me Gente, explica. geralmente aquela loira burra lá, que faz aquelas perguntinhas burras, se você for ver hoje, ela tá bem sucedida. Com certeza. Com A certeza. maioria, assim, tá bem sucedida. Eu lembro dos meus exemplos lá das escolas que eu estudei, da faculdade. Às vezes aquelas perguntas absurdas que a gente fala, meu, pelo amor de Deus, o que ele tá perguntando, cara? Vai ver hoje essa pessoa. Então, ó, não tenha vergonha, Sim. não deixe a timidez Ótima parar, dica, Fabio. né? Não deixe a timidez parar o seu trabalho. Ó. Conversa com a sua diretora, com a sua Com a coordenadora. equipe ali, E né? fala, ó, eu não entendi isso. E ela vai te explicar. Fala o que você entendeu para ver se é o processo ali, se é o projeto realmente. Tudo coisa simples. Uau. Né? Qual o principal perigo que uma professora não enxerga? É o que nós estamos falando aqui, ó. Você estuda, se esforça, se forma e aí acabou para você? Não, existem os vilões aí que o Ficou Marcos limitado aí no falou. propósito. Entendeu? Quais são os vilões que pode te atrapalhar, que faz com que você pare? Sim. Então, ó, você é professor, você tá buscando conhecimento?
Você está lendo livros que falam sobre a Estudando, pedagogia fazendo atual? cursos. Né? Você está estudando sobre o currículo da cidade, que é a base do novo ensino aqui na cidade de São Paulo? Inclusive vou trazer pessoas aqui para a gente falar sobre bacana, isso, Marcos. legal, bacana. Para a gente entrevistar aqui e falar sobre muito bom. currículo da cidade. Você está estudando, né? Você está buscando novas alternativas, porque a faculdade que você fez, que você terminou há X anos, já mudou tudo. Com certeza. Entendeu? Já mudou tudo. Eu me formei em jornalismo em 90... Ixi, não fala não. Não, é assim, pegando o gancho, tudo está evoluindo. O celular está evoluindo. Você pega o seu smartphone aí hoje, o que você usou, brincar com você aqui, jogar com você. O J1 que você comprou lá atrás já não está funcionando hoje. O próprio não permite baixar aplicativo, Fabio. Exato. Então, eu até vou falar aqui, eu entrei na faculdade em 92. Me formei em 96. Sim. E aí, Marcos, foi muito legal na minha época, porque eu peguei uma transição, cara, legal. Da máquina de escrever pro computador. Olha aí, que isso. Então, assim, quando eu cheguei no primeiro ano na faculdade, cara, a minha sala tinha 100 alunos. Uau. Uma sala imensa. E aí, máquina de escrever, cara. A gente fazia todos os textos ali, era tudo na máquina de escrever. Não, é uma evolução constante, tudo está evoluindo, Fábio. A gente falou aqui do smartphone, mas, cara, eu sou da época aí, eu também não sou tão velho assim, não, de colocar ficha no orelhão, aquele orelhão vermelhão lá, pô. Então, olha hoje os telefones que nós temos. Então, quando você fala de fazer a faculdade e parar ali, tá dizendo assim que você perdeu o sonho, perdeu a paixão do que tá fazendo. Exato. Né? Mas tudo tá perdido? Eu acho que não. É só colocar em prática. Entendeu? Ouça as dicas que nós estamos dando aqui. Uau. Se você acessar aí o Instituto Connect, você vai ver que tem várias dicas lá e você vai começar a assistir e aplicar aquelas dicas. Pô, eu recebo muitas mensagens aqui do bacana. Pessoal que assiste o vídeo e fala assim, nossa, Fábio, que... Os depoimentos esse do Cara, os retornos, que dica né? bacana, eu coloquei em prática isso aí. Uau. E muito legal, várias pessoas que estão compartilhando com a gente. Então, ó, pra finalizar... Eu quero deixar essa dica, eu quero falar pra você que vai ter o vídeo 2, porque temos mais 4 perguntas aqui. Fica ligado aí, pessoal. Né, Fica ó, atento. quais são as principais oportunidades que uma professora tem pela frente? Existe oportunidade que você ainda não enxerga? Opa! Quais são os seus sonhos? O que ou quem você aspira a se tornar? Olha que legal, esse vai ser o nosso próximo podcast. Fica ligado aí. Então antes, pessoal, da gente, agora finalizando de verdade aqui, ó, eu vou pedir um favor pra você. Dá um like aí nesse vídeo, se você tá assistindo pelo YouTube, pô, clica lá, um likezinho, se inscreva no canal se você não é ainda, faz um comentário, porque a plataforma do Facebook, do Instagram e do YouTube, ela entende que quando você curte, quando você compartilha, quando você faz um comentário, eles entendem que o vídeo está sendo relevante. Sim. E aí a relevância desse vídeo faz com que ele chegue para mais pessoas. Porque é tudo por algoritmo. Sim, bacana. E aí ele entende isso. A gente o YouTube ele nem sabe o que é o vídeo, né? Ele sabe só que esse endereço ele é relevante, né? Pelos comentários. Bacana. Então, Marcos, às vezes você posta suas coisas aí no Facebook e tal, você acha que tá chegando um monte de gente, né? Gente, até eu penso assim, pô, o pessoal não tá curtindo. Porque o Facebook ele tá entregando para 2% só. Caramba. Uma média de 2% é o que ele entrega. Porque a ideia deles é que você pague ali para... Você pagar para que chegue para mais pessoas. Entendi. Então a gente fala, aí tem os links patrocinados e tem os links orgânicos. O orgânico é o que a gente faz. Bacana. É a fotinha que você posta, é um vídeo que você coloca. E aí tem a divulgação ali da família, dos amigos, né? Pô, acessa esse vídeo aí, muito legal, né? Quando você coloca um vídeo lá que começa a ter curtida, aí você vê que ele é distribuído para mais pessoas, porque é automático. A plataforma, o computador lá, ele entende isso. Curtiu, compartilhou, distribui para mais um pouquinho. Tá. Outra pessoa vê, fez um comentário, ele distribui para mais. Então, Fábio, se a pessoa aqui, eu posso pegar esse vídeo aqui, colocar no meu grupo lá da minha escola e mandar lá, então eu posso fazer isso? Claro. Opa, então, pessoal, aí pode fazer isso. Joga no grupo da família, joga no grupo dos seus amigos aí. Dá essa São dicas que nós estamos dando de graça aqui para você e com maior alegria. Então, legal, gente. Então, estamos encerrando aqui mais um podcast Professor Produtivo. Eu sou o Fábio Norberto. E eu sou o Marcos Matos. Estamos junto com você aqui, hein? Professor Produtivo. Divulgue esse vídeo aí. Tchau, tchau.